Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com a sua família, para sempre. Amém? Quem está feliz aí, amigo, levanta a mão e diga aleluia, vá. Aleluia. Eu acredito que você está feliz, mas esse aleluia aí foi mais de motivacional do que qualquer coisa aqui nessa noite, viu? Misericórdia. Vamos dizer aleluia, meu povo, aleluia. Aleluia. Só as mulheres, aleluia. Aleluia. Só os homens, aleluia. Nunca falou grosso, aí imposta a voz hoje, ó. Gente, Deus seja louvado porque nós estamos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preservado a nossa vida e tem nos dado esses momentos maravilhosos de estudarmos a palavra de Deus. É bênção, é ou não é? É muita bênção e Deus seja louvado por isso. Você trouxe sua Bíblia, meu irmão? Cadê sua Bíblia, crente? Mostra a Bíblia, a Bíblia no celular, está valendo, vamos embora. Bíblia Endres, olha a Bíblia Endres, estamos conectados, viu? Pega a sua Bíblia, coloca assim pertinho do coração e diga em alto e bom tom, voz de FM, tá bom? Senhor Jesus, guarda a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Agora aquele olhar que você preparou ao longo de todo o dia, para olhar para quem está do seu lado. Aguenta, calma aí, não é para falar agora não. Olha para a pessoa com muito carinho, amor, tá bom? Brilho nos olhos e diga carinhosamente: te orienta, pecador, te orienta. A cada noite nós estamos sendo orientados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e eu creio nisso. Estamos com a nossa Bíblia em mãos. Hoje o tema tem esse título aí, o sermão tem esse título: Página em branco. Já pegue a sua Bíblia aí, tá bom? Porque hoje nós vamos ter vários textos, como ontem, tá? Um pouco menos, mas nós vamos ter textos à vontade. Eu estava brincando, alguém chegou, pastor, é texto até umas horas. Eu disse, meu filho, nós vamos terminar a semana de oração e vai ter neguinho terminando aí o ano bíblico. Porque agora você pode dizer que pelo menos essa semana que tu leu a Bíblia, crente, tá? Então a gente vai ter também o texto projetado, para a gente também ganhar um pouco mais de tempo e passar mais conteúdo para vocês. Estão sendo abençoados ao longo da semana pela mensagem bíblica, sim ou não? Milagres estão acontecendo? Eu espero que sim. Nós estamos orando e pedindo a Deus isso, né? E o maior milagre é ter a nossa vida transformada. Quero agradecer aqui a Michele por ter vindo cantar. Fiquei sabendo que ela só viria a partir de amanhã. Inclusive, Michele, você ter vindo é uma bênção, mas se tornou um problemaço para a gente. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Tem gente achando ruim porque a gente não avisou, tu acredita? Estão quase pegando a gente, apedrejando, que nem fizeram com o Estevão, só que não vai ser eu que sou o convidado, vai ser os pastores aí, entendeu? Então fica assim, ó, na verdade, foi um ajuste que o pastor fez e graças a Deus, a Michele aceitou, ela veio cantar a partir de hoje. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você. E, meus amados, nos perdoe por não ter avisado antecipadamente, mas olha, ela vai cantar aqui amanhã, viu, gente? Está avisado, viu? Então, fique esperto. E você que está nos acompanhando pela internet, meu amigo, pelo canal do YouTube do Viva 7, do YouTube da Igreja UNASP Hortolândia e a página do Facebook também, a do Facebook e a da igreja, é isso? A página da igreja aí do Facebook. Já que você está assistindo aí, ó, custa nada você ir lá e dar uma curtidazinha, né? Se for no YouTube, seguir. No Facebook também dá para você se tornar um seguidor da página, certo? Comentar, compartilhar. Aproveita aí, compartilha o link da transmissão no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, do trabalho. Você sabe a abertura que você tem em cada grupo desse e, de repente, é a mensagem que alguém está precisando ouvir, tá? Então, nós vamos, nesse momento, queridos, orar e pedir a Deus a bênção desse momento especial de estudo da palavra do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos na casa de oração para todos os povos, a igreja. Obrigado pelos belos louvores cantados pela equipe de louvor, dos louvores congregacionais, pela equipe que está tocando os instrumentos, pela equipe da mídia, preparando aí a projeção no telão, a transmissão, muitos equipamentos. Eles têm as ocupações ao longo do dia e quando chega a noite estão aqui para servir o Senhor. Louvado seja o teu nome pela vida de cada um deles, que o Senhor retribua muitas bênçãos na vida de cada um deles. Oro também por aqueles que abrem a igreja, fecham a igreja, limpam a igreja, auxiliam na programação, na oração, a equipe de diaconato, do ancianato e todos os líderes envolvidos direto ou indiretamente
para fazer acontecer. É o jovem ou a jovem que está distribuindo o papel de sorteio, é alguém que está ali aferindo, medindo ali a temperatura de cada pessoa que vai chegando, porque a gente precisa fazer a nossa parte, se cuidar, mas cremos também que temos o cuidado dos céus. Esteja conosco mais uma vez ao estudarmos a Tua Palavra, que o Espírito Santo possa conduzir esse momento, iluminando a nossa mente, impressionando a nossa mente e moldando o nosso caráter. Te pedimos isso e o fazemos em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, amigos. Nós vamos começar com uma boa leitura do capítulo 3 do Evangelho de João. João capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até Jesus voltar. Vamos ler, João capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Procura aí, meu irmão. João capítulo 3. Vamos ler? 1, 2, 3, leiamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do que mais? O que é que está na sua Bíblia aí? Não pode entrar onde? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha o que, igreja? A vida eterna. Sabe aquele texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Responda, certo ou errado? Jesus morreu por todo mundo, certo ou errado? Ele morreu para salvar toda a humanidade, certo ou errado? Toda a humanidade vai ser salva por Jesus, certo ou errado? Errado. É para todo aquele que nele crê. Você nunca vai ser forçado a seguir Jesus, amar Jesus, obedecer Jesus, ir para o céu com Jesus, falar de Jesus, testemunhar de Jesus, viver para Jesus. Não, nunca, jamais. Nada obrigado, é por amor. Um amor que primeiro trabalha em seu favor e aí te motiva em troca a amá-lo. É um relacionamento extraordinário. O texto de João capítulo 3 que relata a famosa conversa entre Jesus e um dos principais entre os judeus ali, Nicodemos, um homem que financeiramente era muito bem obrigado, era intelectual, era respeitado, era conhecido, era o cara na cultura ali religiosa, sobretudo, da nação judaica. Ele foi impressionado muitas vezes quando ele teve contato com Jesus. Até então ele nunca tinha falado com Jesus, trocado uma ideia, sabe? Mas ele tinha observado Jesus. E a Bíblia e o texto correlato do Espírito de Profecia que fala sobre este encontro aqui especial, revela muita coisa sobre a personalidade de Nicodemos. E uma das coisas que é possível perceber é que Nicodemos era um observador. Ele conhecia as Escrituras, embora muita coisa estava deturpada na mente dele, ainda acreditava na vinda de um Messias que iria derrotar o Império Romano, estabelecer seu reino terrestre, aquele status, pompa e honra humana, Ele tinha essa ideia equivocada. Mas ele conhecia as profecias. E quando ele começou a observar Jesus Cristo agindo em algumas situações, ele foi tocado, ele foi impressionado, ele entrou
numa problemática mental tremenda. Por quê? Porque ele olhava para Jesus e dizia: cara, que homem é esse? Ele fala com uma simplicidade envolvida com um poder extraordinário que a gente não explica, mas mexe com a gente. Mas olha quem ele é: pobre, simples, e olha a origem dele. Meu Deus, pode vir uma coisa boa de lá? Aquilo começa a entrar em choque com a ideia que ele tinha de Messias. Aí ele olha para Jesus e pergunta: será que ele é mesmo quem ele diz ser? Em um dos momentos que o Sinédrio se reuniu para tentar julgar Jesus e condenar Jesus, ele foi um dos que levantou a mão e disse assim: calma, a gente precisa analisar, porque se esse homem é quem ele diz ser, se ele vem da parte de Deus e a gente mexer com ele, amigo, vai ter problema para a gente. Ele tinha muita moral e influência. Aí os demais líderes religiosos disseram: não, tudo bem, vamos dar um tempo, vamos analisar. Mas obviamente depois de um tempo, a raiva estourou, e aí a gente conhece a história, essa perseguição que se deu dos líderes judaicos para com Jesus. O fato é, Nicodemos estava louco para conversar com Jesus, ele tinha N questionamentos. Mas tem uma coisa que impede o ser humano de se aproximar de Jesus, e se chama orgulho. Ele queria muito ir a Jesus, mas ele tinha um baita de um orgulho. Como é que eu, um mestre da lei, um conhecedor das Escrituras, alguém que tem um status em meio à comunidade, eu vou me encontrar com um pé rapado? Eu, um mestre, querendo ir aprender com ele que nem passou pela escola de profetas. Não dá. Tenta imaginar a confusão que estava na cabeça dele. Muitas pessoas tentam se aproximar de Jesus, mas são impedidas muitas vezes pelo orgulho que tem. A vergonha, talvez, de ser visto com alguém que é evangélico, crente. Eu não vou ir a tal igreja porque talvez eu não queira criar uma ligação com religião. O que é que os meus amigos vão pensar? O meu ciclo de amizade, a minha família. Eu não quero ir na outra igreja que eu sei que ensina a Bíblia bem legal, porque o que é que os membros da minha igreja irão falar? E atrapalha. Agora coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você verdadeiramente quer, Jesus abre as portas e o Espírito Santo vai te incomodando, aí chega o momento que, meu amigo, você simplesmente vai. Claro, você dá um jeitinho para não ser percebido. Nicodemos não procurou Jesus à luz do dia. Nicodemos procurou Jesus que parte do dia? Noite, nas intocas, escondido. E o que é que Jesus fez? Aceitou mesmo assim. Olha que coisa extraordinária. Jesus sabia que Nicodemos estava com vergonha, mas Jesus disse: ele precisa ter esse encontro comigo. Ele sabia que estava com um baita de um orgulho, mas Jesus, ele precisa ter esse encontro comigo. Você está aqui nessa semana de oração para ter um encontro com Jesus. E alguns de vocês tiveram que quebrar algumas barreiras para estar aqui. Outros não, é mais tranquilo, é da igreja. Estão muito felizes em estar aqui, mas talvez alguns estejam quebrando algumas barreiras. Talvez alguns preconceitos foram começando a ser deixados de lado e foram sendo quebrados, porque a partir da sua participação aqui na semana de oração, você está sendo tocado pelo Espírito, está guiado pelo Espírito, está sendo revelado a você a palavra do Senhor, você está se sentindo envolvido pelo Espírito Santo e descobrindo a verdade que liberta, de João 8,32. Mas hoje nós precisamos conhecer um pouquinho mais sobre o que acontece conosco quando entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus. Foi o que Nicodemos estava precisando entender. No tempo antigo, dos faraós dos Egito, existia uma crença de vida logo após a morte. Os faraós acreditavam que quando eles morriam, eles apenas passavam de um mundo para outro. Então, ainda em vida, ele se empenhava na construção de sua pirâmide, que demorava cerca de 3 décadas para ficar pronta. Então ele estudava e analisava onde, como, que tamanho, como que seria extraordinária a pirâmide dele, porque ele sabia que quando morresse, ele teria que passar por um processo para preservar o seu corpo o máximo possível, ser colocado então dentro da pirâmide, e ali
acreditava ele e os demais, que ele começaria uma nova vida no mundo após a morte. Por isso que se colocava também muitos tesouros ali, e há quem diga que se colocava também um servo vivo. Por quê? Porque eles racionalizavam, né? Se Faraó, ele foi muito bem tratado durante a vida, conforto, regalias, riquezas, ele deveria ter alguma coisa semelhante também nessa vida após a morte. Então vai um servo vivo, imagina você ser sorteado para servir Faraó além da morte. Além da morte, ou seja, você vai vivo, mas vai morrer, né? Claro, para servir lá tem que estar morto, então passa o tempo vivo, depois morre. Há relatos de que isso era feito. Mas tesouros era 100% garantido. E ia tesouro também, para dar uma certa, uma vida boazinha, sabe? Para Faraó depois da morte. E ali era colocado. A crença da imortalidade da alma não é nova, é muito antiga. E à medida que o tempo vai passando, essa doutrina da imortalidade da alma tem entrado em muitas igrejas evangélicas. Hoje, uma multidão extraordinária de cristãos acreditam que ao morrer... Bom, tem várias crenças em relação a isso, mas basicamente acreditam que ao morrer, olha só, o corpo padece, mas sai uma alma, um espírito e vai para o céu. Aquelas crenças que morreu, dependendo do que a pessoa fez, ela vai para o céu, a alma, né? Ou vai para onde? Para onde? Aí eu aponto para baixo, você diz que tem um inferno lá embaixo, né? Quem foi que disse que tem um inferno lá embaixo? Você vai cavar para fazer o alicerce da sua casa, se você cavar muito, é arriscado de uma mãozinha dizer, vem você também, né? Mas enfim, é uma crença. Outra crença, a pessoa morreu, vai reencarnar em outra vida. É o tal do karma, né? Então, a depender de como ela também foi na vida dela, a próxima vida dela vai ser melhor ou pior. E aí é um ciclo. Morre, reencarna. Morre, reencarna. Morre, reencarna. A pergunta é, qual é o papel de Jesus nesse morrer e reencarnar? Morrer e reencarnar. Porque isso aqui dá a ideia de que a alma, não o corpo, mas a alma é eterna. Opa! Então quer dizer, além de Jesus, eu tenho uma alma eterna? Não é só Ele que é eterno? Outros acreditam que morreu, vai para o pó da terra, o fôlego volta a Deus, o que é esse fôlego e por aí vai, né? O outro morreu, se não foi muito bom, vai fazer um estágio no purgatório. Dá uma eliminada nos pecados, dá uma limpadinha para ver se tem uma segunda chance. Um morre e vira purpurina, o outro sei lá o quê. São muitas crenças, mas a palavra de Deus nos orienta a respeito da alma. Será mesmo que a alma é imortal? Mas tem uma pergunta que anda colada com essa aí. O que é alma? Nós temos uma alma? Um espírito que brota? Que sai? Que tem a nossa aparência, a aparência do corpo físico? Como é que é esse negócio? E que mundo ela está? Será que está por aqui a alma de alguns que já morreram? Quem aqui vão colocar no passado, né? Já teve medo do escuro? Quem? Já teve, lá no passado, quem já teve? Já teve? Já teve? Ok, eu já tive muito medo do escuro. E para dormir eu tinha um ritual. Veja se você se identifica comigo. Mas eu tinha um ritual para dormir. Foi uma fase da vida, mas eu tinha. Primeiro, de lei, não apaga a luz. Por quê? Porque na minha cabeça a luz acesa queimava os espíritos, sabe? E se apagava, eles apareciam, e se acendia, ele queimava. Mas aí, quando acordava de madrugada para rolar o esqueleto de um lado para o outro, eu percebia que é óbvio que minha mãe chegava lá e apagava, porque pagar conta de energia é fuleiragem, né? Mas deixava a luz acesa. Segundo passo, sabe aquele espaço que fica entre a cama e a parede? Aquela brecha? Aquilo ali, meu irmão, é fatal. Então o que é que eu fazia? Eu atolava de travesseiro, almofada, ursinho, lençol. Eu selava aquilo ali, porque na minha cabeça, mão do cão não passa aqui. Não, alguém fazia isso? Levanta a mão. Alguém fala, tem um desorientado que fazia isso aí também. Mas não termina aí não. Eu também tinha que, antes de fechar os olhos, observar a rota de fuga. O que é isso? Onde ficava a porta do quarto. Se eu estou dormindo para cá e a porta é aqui, eu já sei. Gritou, meu velho, aqui, ó, pá. Se minha cama está mais para aqui, eu tenho que ir para lá. Então, dormi aqui, ó, já dormia com pensamento. Apareceu o cão, eu, ó, pá, ali. E a terceira estratégia, essa aqui era para fechar. Sabe, posição fetal? Encolhia, jogava o lençol, mas tinha que passar por debaixo do pé, para dar aquela envelopada. Alguém já fez isso também, não?
Por quê? Porque na nossa cabeça o cão sempre vai tocar onde primeiro? Aí parece que o lençol vai proteger. Aí estava eu dormindo de boa. Nessa época morava em um apartamento. E a configuração do apartamento era o seguinte: entrava obviamente pela sala, tinha um corredor. Neste corredor, o primeiro quarto era da minha irmã, o segundo dos meus pais, e o meu era o último lá, terceiro, que ao abrir a porta dava de cara para o corredor, que dava de cara para a sala. Isso era fatal. Porque quando vinha apagando luz da sala, pá, do corredor, pá, sabe, parecia aquele túnel do... Disse... Mas era o meu quarto. Meu pai, segurança, às vezes trabalhava à noite, o dia todo. Às vezes chegava muito tarde da noite, eu já estava dormindo. Uma bela madrugada eu acordei para virar o esqueleto de um lado para outro e abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu podia jurar que eu estava vendo um espírito, que geralmente é branco, né? Uma alma. E ela parecia que fazia assim, ó, para lá e para cá. Para lá. Só que parecia também que ela também estava vindo em minha direção. E a minha cabeça pensava assim, entra no quarto da minha irmã. Mas parecia que sempre só vinha para mim. Aí aqui é o seguinte, meu irmão, quem fechar o olho primeiro morre, entendeu? Então você sustenta o olho até não dá mais, você é vencido pelo sono e dorme. No dia seguinte, eu descobri o que era o meu fantasma. Meu pai chegou tarde, a camisa básica branca que ele usava no uniforme ele tirou e colocou em cima de uma cadeira preta, na sala escura. Eu acordei de madrugada com aquele olhar meio... E o que é que eu pensei? Um fantasma. Aí falta vontade de gritar, falta energia, falta força para fazer isso. A pergunta é, por que que a gente tem medo de coisas que não existem? Ou, por que que a gente tem medo de coisas que se passam por algo que a gente pensa que existe, mas a gente deveria saber a fonte disso e não temer por saber que esta fonte do mal não pode fazer nada conosco, porque a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Mas ainda assim é complicado. Dificilmente você passaria por um terreno de cemitério à noite. Mas está todo mundo morto lá. Mas alguns têm medo ainda. Ai, pastor, alguém disse um dia, vai que eu passo lá perto de uma tumba e sai uma mão dizendo, vem cá, você deveria ajudar, foi enterrado por engano, está vivo. É, pastor, eu quero ver se fosse você. O que é uma alma? De fato, existe isso? Não existe? Meu Deus do céu, por que a gente crê nessas coisas? Em Gênesis capítulo 2, verso 7, fala sobre a fabricação do ser humano, né? E a palavra do Senhor coloca assim, ó, então formou o Senhor Deus ao homem, e a gente já conhece bem esse texto, né? Do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então o cálculo é esse, pó da terra, forma-se o boneco, vem Deus, o único que tem vida em si e é capaz de doar a vida, transferir a vida, ele vai lá e... o bafo poderoso, coloca o fôlego de vida, e a junção dessas duas coisas torna então, vem à existência a alma vivente, que seria nada mais nada menos que o ser humano. Então, peraí, temos uma alma ou somos uma alma? O que é que você diz? Claro que nós somos uma alma. Então, olha para quem está do seu lado aí, pode olhar, está autorizado pela Bíblia, e diga assim, sua alma. Aproveita, só não chama de alma penada, ou cebosa, ou sei lá o quê. Você é uma alma vivente. Então sim, existe alma, tem um monte de alma na minha frente. Nós somos uma alma, nós não temos uma alma. Isso é importante a gente saber. Então o texto bíblico deixa claro, evidente, direto ao ponto, que nós não temos, mas nós somos uma alma. Ezequiel capítulo 18, verso 4, nos apresenta agora algo interessante a respeito da alma, né? Ou seja, do ser humano,
das vidas dos homens. O texto diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Então, primeiro, não existe esse negócio de uma alma que sai do corpo e tem uma vida independente, uma existência independente. Não existe isso. Se crê nisso, se prega isso, mas isso é bíblico? Não, isso não é bíblico. Isto é, vocês querem água com açúcar ou feijão com arroz? Engano satânico. Uau! E de acordo com esse texto, nenhuma alma é eterna, porque a alma que pecar o quê? Essa morrerá. Lembra de Romanos 6, 23, né? O salário do pecado é a morte. E você sabe que você é um pecador. Mas beleza, ok. Eu sou uma alma, eu não tenho uma alma, eu sou. Por ter pecado, eu não sou eterno. Vou morrer. Mas e depois da morte? A palavra de Deus também é clara. A gente pode pegar Eclesiastes 12, verso 7, ir para Eclesiastes 9, juntar esses textos, e tantos outros, em outros livros, que formam um contexto para entendermos o que acontece com o homem quando morre. Quando a gente vai para um cenário de velório, e eu estou lá fazendo a cerimônia fúnebre, eu fico observando as pessoas. Por N questões, uma delas, por N motivos, né? Uma delas é tentar descobrir um pouquinho da crença de cada um dos que está ali. Alguns choram de maneira copiosa, desesperada, porque acreditam que nunca mais vai rever o ente querido. Outros estão mais equilibrados, têm uma certa esperança, baseada na palavra de Deus, sabe que não é o fim e por aí vai. Mas aí eu vejo e percebo, em alguns casos, familiares que se aproximam do ente ali que está enlutado, né? E diz, ó, fica tranquilo, ele está no paraíso. Aí depois de um tempo vem uma outra pessoa, se aproxima dessa pessoa que está lá chorando, diz, olha, fica tranquilo, fulano está aqui entre nós. Mas o cara estava no céu agora, já está aqui entre nós. É o MacGyver? Como é que o indivíduo pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? É impossível. Só que existem trocentas crenças a respeito do estado do homem na morte, para onde ele vai, o que ele faz e por aí vai. Eclesiastes 12, verso 7 diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o que antes era uma soma, agora subtrai. Antes era pó da terra, mas fôlego de vida igual a alma vivente, ser humano. E agora? Pó da terra, menos fôlego de vida, o resultado é morte. Romanos capítulo 3, verso 23, ele faz conexão com Romanos 6, 23, que é o texto mais conhecido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 3 capítulos antes, no mesmo verso, verso 23, a Bíblia vai relatar, pois todos pecaram e carecem o que, igreja? Da glória de Deus. E aí a gente já fez aquela brincadeirinha de, se todo mundo pecou, e se o salário do pecado é a morte, então todo mundo merece o quê? Morrer. Aí você olhou para quem estava do seu lado e diga, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, ao clube dos condenados à morte. Era para ser assim, sem alternativa, mas graças a Jesus, não precisa ser assim. Não significa que não vai na vida de alguns, na vida de muitos vai ser assim, mas na vida daquele que aceitar Jesus como seu salvador pessoal, não precisa ser assim. 1 Timóteo capítulo 6, versos 15 e 16, o que é que relata lá? A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui o que é a igreja? Que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Só ele tem a imortalidade. E isso é interessante, por quê? Acredita, se fala por aí, se proclama e se prega como doutrina, a existência de um inferno que consome por toda a eternidade, que vai queimar para sempre os ímpios, aqueles que se perderam. Se existe fogo eterno,
e se o ímpio vai ser queimado eternamente. Ele vai ficar vivendo, sofrendo eternamente. Eu tenho uma pergunta para vocês. Se a Bíblia diz que só Jesus é imortal, e se a Bíblia também diz que ele vai dar essa imortalidade para os servos fiéis, então que história é essa de que os perdidos também vão ser eternos? Está queimando, pastor, mas é eterno, se queima para sempre é eterno. Então nós temos a imortalidade inerente a nós? Não. Então a doutrina de um fogo eterno não é bíblica. Pensar que os que se perderam vão ficar queimando para sempre não tem apoio bíblico. Doutrinas demoníacas que vêm para manchar o caráter de amor de Deus, deturpar a sua justiça e enganar os servos fiéis a Jesus. Qual que é a máxima da vida? O indivíduo nasce, cresce, quando dá certo casa, amadurece, envelhece, e se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, o que é que vai acontecer com a galera aqui? Morrer. Mas em sã consciência nós não queremos morrer. Em sã consciência, em um ambiente controlado, quando tudo vai bem, a gente não quer morrer. A não ser que a gente esteja cansado de alguma coisa, de alguma enfermidade que a gente está lutando, e a gente pede, Senhor, manda o descanso. Ou se a gente está com um problema emocional, a gente está depressivo, aí chega um ponto, se a gente não tiver cuidado, e nem for cuidado, a gente pode pensar que a morte seria uma solução. Na verdade, não é. Mas espera aí, será que é possível viver para sempre? É óbvio, a gente já estudou isso aqui em algumas mensagens. É claro que é possível viver para sempre, é claro que é possível ser imortal. O homem tenta de várias formas vencer a morte. Criogenização, uma tecnologia que congela o corpo do indivíduo a não sei quantos graus abaixo de zero, parece que é em nitrogênio líquido, pensando que daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a humanidade vai alcançar um nível intelectual tão grandioso que vai descobrir a solução para a morte. E aí vão descongelar os corpos que já estão congelados, para que a ciência cure, pelo menos, a doença que levou aquele indivíduo a óbito e o ressuscite. Alguns estão congelados o corpo todo, outros apenas foram preservados a cabeça, pensando no cérebro. Existem crenças que um dia a humanidade vai vencer a morte. Eu acredito também que a humanidade vai vencer a morte, é óbvio que vai. Mas não por sua sabedoria, por sua tecnologia, por sua ciência. Nós vamos vencer a morte, mas pelo poder de Deus, amém? Podemos nos tornar imortais? É óbvio que sim. Marcos capítulo 16, verso 16. O que é que diz lá? Quem crer e for batizado, o que a igreja será? Deixa eu perguntar aqui, quem crer na palavra de Deus e se esforça, fazendo a sua parte, mas recebendo a força e o auxílio do Espírito Santo para viver tudo que está aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Meu Deus, vocês entenderam a pergunta ou vocês apostataram em massa? Vamos lá, devagarzinho, você crê na palavra de Deus, sim ou não? Sim. Você se esforça para viver tudo que está aqui com o auxílio do Espírito Santo, sim ou não? Quantos já foram batizados na água para a remissão dos seus pecados e ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Levanta a mão e diz amém. E quantos de vocês que levantaram a mão também já foram batizados no Espírito? Você tem Bíblia, crente? Pastor, água eu tenho certeza que eu me molhei. O Espírito... Meu irmão, pastor, nós temos que fazer... Cadê os pastores, mano? Que eu estava acostumado, tu ali, né, mano? No lado dos... Tá da direita, vinde bendito do meu pai. Tu foi para a esquerda agora? Pastor, o povo aqui não sabe se recebeu o Espírito, não, mano. Olha, é o seguinte, se você não sabe, pelo menos cuidado com os espíritos que tem aí, viu? Porque se você não tem discernimento, cuidado para não receber um pensando que é outro e dar B.O. Vamos lá então, batismo. O batismo está na jornada, não é o início nem o fim da caminhada. Está na jornada. Tem gente que pensa que o indivíduo só pode ser batizado depois que ele passar na régua do adventismo. O que é isso? O cara já tem que falar como adventista, entendeu? Está se vestindo direitinho como adventista, comer como adventista. Quando ele estiver assim, quase assim, santo na literalidade da palavra, aí ele pode ser analisado para pensarmos se ele pode ser batizado. Meu irmão, o negócio está...
Já tem outros que também vai para o extremo, né? O cara só falou G, aí você pensa, não, ele é de Deus, porque o resto é Jesus. Vem, batiza! Também não é assim, tem um equilíbrio. Mas eu também tenho que entender a minha limitação. Eu não posso ler corações. Eu preciso confiar na vontade das pessoas e deixar que Deus a julgue. O eunuco, o alto servidor da rainha de Candace, recebeu um estudo bíblico de Filipe e foi batizado. Mas é óbvio que ele já tinha um conhecimento de Deus, porque ele estava voltando de uma cerimônia de adoração. Eu não posso pensar que todo mundo está vazio de Deus. Eles têm um conhecimento a respeito de Deus. Vão conhecer um pouco mais. E poderão sim já estar preparados para ser batizados, porque batismo não é para perfeitos, mas para pecadores arrependidos que entendem que precisam de Jesus. E sem Ele, nada pode fazer. Marcos capítulo 16, verso 16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Que bom, amigo, que você já foi batizado. Outros aqui já tomaram a decisão pelo batismo, ainda não foram, vão ser batizados. Mas alguns talvez ainda não tomaram a decisão. Você que está nos assistindo aí pela internet, meu irmão, você que está aí, focado na transmissão, é essa câmera aí que está passando? É a do meio? Cadê a luzinha? É tu, crente? É tu agora. Você está fugindo de Jesus como fugiu de mim agora, né, filho? Você talvez seja a pessoa que precisa tomar a decisão pelo batismo. Você quer viver para sempre? Quer ser salvo? Quer estar com Jesus? Tem que ser batizado. Está no caminho. Não é a única coisa, é óbvio, mas está no caminho. Vamos falar sobre o batismo? Em João capítulo 3, Nicodemos vai lá tentando abrir a porta, massageando o coração de Cristo, né, dizendo, olha, o ego, né, de Cristo, Senhor, mestre, nossa, as coisas que o Senhor faz realmente vêm da parte de Deus. Isso só mostrou incredulidade da parte de Nicodemos. Por quê? Porque em nenhum momento Nicodemos disse, uau, o Senhor é o Messias. Não, ele falou, tu és mestre e o que tu fazes vem da parte de Deus. O máximo que Nicodemos conseguiu expressar foi, o Senhor tem ligação com Deus. Mas ele ainda não entendia que estava diante do próprio Deus. Aí, como Jesus não é de perder tempo e ele quer salvar o ser humano, Jesus já vai direto ao ponto. Pá! Nicodemos, que foi? Nascer de novo, filho. Você precisa nascer de novo. Ele dá uma de desentendido ali, né? Não, como assim? Um homem sendo velho, lá, lá, lá. É claro que Nicodemos sabia o que Jesus estava dizendo. Porque aqueles que não eram judeus e se convertiam, olha só, à religião judaica, eles precisavam ser batizados? Eles nasciam na fé? Nicodemos estava ciente do que Jesus estava falando. Mas por que Nicodemos tenta se sair? Porque Nicodemos não está aceitando o que está acontecendo ali. Jesus está dizendo para um líder religioso, tu não é convertido. Pronto, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para um pastor, tu está perdido. Jesus está dizendo para quem vive pregando, ei, está tudo errado. Você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, não, porque como assim? Tá velho, tá. Nicodemos, você precisa, meu filho, nascer da água e o que, irmão? E do Espírito. Por que nascer novamente? Atos capítulo 2, verso 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o que, igreja? Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vejo pelo menos duas coisas aí: perdão e transformação. Perdão, quando diz remissão dos vossos pecados. Transformação, quando diz recebereis o dom do Espírito Santo. As duas coisas que você precisa. A gente já leu um texto aqui na semana, que está em 1 João capítulo 1, verso 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para duas coisas, nos perdoar e nos purificar
Uma diz respeito a apagar os registros, o outro diz respeito à transformação. Um diz respeito a apagar os registros e o outro diz respeito à transformação. Jesus quer fazer as duas coisas. E as duas coisas podem acontecer sim, no mesmo momento. Porém, a transformação, diferente do apagar do registro, não é algo pontual, contínuo. É a vida toda. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A obra da santificação não é pontual. É a vida toda. É um processo que acontece. Qual é o batismo correto? Porque pelo menos eu posso citar 3 formas do indivíduo ser batizado. A aspersão, que é quando asperge água, ou até numa bombinha mesmo, aquele chuveirinho na cabeça do indivíduo. Efusão, é quando há o derramamento de água na cabeça do indivíduo. Ou imersão, o homem é submerso em água por completo. Bom, Efésios capítulo 4, verso 5 nos dá a essência do que seria o ser batizado. Perdão, não é esse o texto. Esse é o texto que fala sobre a qualidade, não a quantidade, mas a qualidade. Diz assim, ó, há um só Senhor, aí pensa comigo, um acréscimo para você entender melhor, verdadeiro. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Tem gente que pega esse texto, rebatismo está errado, ninguém pode ser rebatizado, porque a Bíblia diz que só tem um batismo. Ô, desorientado. O texto bíblico não está falando de quantidade, mas de qualidade. É um Senhor verdadeiro. É um batismo verdadeiro e uma fé verdadeira. Não adianta ser só sincero, a sinceridade é muito importante. Mas o que adianta ser um bom jogador, como o pastor Daniel? Pelo menos ele disse hoje para mim que era um bom jogador. Quando você fala da sua própria história, é meio, né? Mas ele disse que jogava muito bem handebol, né? Handebol, o cara era top. Pelo menos a história que ele me contou. A esposa ficou muito calada no momento. Aí eu disse, ela deve estar concordando com tudo que ele está falando. Mas o que adianta você ser um bom jogador se você estiver no time errado? Dificilmente vai marcar o gol e vencer a partida. O que adianta você ser sincero e continuar no lugar errado, crendo nas coisas erradas? Dificilmente você encontrará o caminho certo, aceitará a coisa certa e chegará no lugar certo. Hashtag fica a dica. Mateus capítulo 3, versos 13 a 16, relata o seguinte: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Duas coisinhas para a gente analisar aqui. Primeiro, Jesus se batizou. Ele não precisava, você sabe disso. Batismo é para pecadores arrependidos, número 1. Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele não tinha cometido pecado algum. Mas ele tinha que dar o exemplo, porque se Jesus não batizasse, tinha neguinho hoje dizendo, não, mas Jesus não se batizou, por que eu vou fazer uma coisa que Jesus não fez? E Jesus deu exemplo. João até tentou dizer, não, Senhor, pelo amor de Deus, quem sou eu para batizar? O Senhor é o Senhor que tem que me batizar. João, faz isso, por quê? Para que se cumpra a palavra, para que fique o exemplo. João, confia em mim, me batiza. E Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, não é isso? E ele entrou nas águas, porque o texto bíblico diz que quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre ele. Para sair, eu tenho que entrar, mas para aspergir não precisa entrar. Só se for mergulhar. Qual que é outro texto que dá base para isso? Está aqui, eu coloquei, porque nascer da água. Romanos capítulo 6, verso 3 a 5. Diz assim, ó: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, ó a palavra que é utilizada, sepultados com ele na morte pelo... O batismo é um sepultamento. A própria palavra no grego, batismo, significa submergir. Se você gosta de mergulho, alguns vão dizer, vamos fazer um batismo? O que é o batismo? É o mergulho, com aqueles equipamentos lá, coisa e tal.
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ser batizado é ser sepultado nas águas. Para a semelhança da morte de Cristo, espiritualmente nós estamos dizendo, morri para o mundo. E depois, ao ser levantado das águas, eis que me torno a nova em Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas e o nascer do Espírito? O que é isso, pastor? Porque eu estou sentindo que o pessoal entende o que é ser batizado nas águas, mas o que é ser batizado no Espírito, pastor? Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Entende isso aqui? O batismo do Espírito Santo é um recebimento especial da porção especial do Espírito Santo em sua vida, que lhe confirma na fé, que apresenta que de fato você é um filho de Deus, que confirma você na caminhada cristã e te auxilia, moldando o seu caráter para que você se torne um filho obediente ao Senhor. O problema é que muitas vezes a nossa percepção em relação ao Espírito Santo e ao batismo do Espírito Santo está ligada de maneira equivocada à ideia pentecostal do que é ser batizado pelo Espírito. Ou batizado no fogo, né, que é um negócio pior ainda. De forma geral, a ideia pentecostal é que o batismo do Espírito Santo ele vem necessariamente acompanhado de um sinal. O batismo do Espírito Santo seria então um resultado de uma avaliação feita por Deus, e Ele vai entender agora que você é um cristão de verdade. Eu tenho uma dificuldade em entender como que alguém chega num nível espiritual digno de receber o Espírito Santo, sem antes ter o Espírito Santo já trabalhando para ele chegar aqui. Mas essa crença diz que é possível, por obras humanas, você crescer espiritualmente, até chegar num nível que o céu vai dizer assim, agora sim, agora eu deixo o Espírito Santo ir. Então, quando o Espírito Santo vem necessariamente nessa crença, eu vou falar em línguas estranhas. Então, quer dizer que Jesus Cristo era um cristão sem futuro, porque ele nunca falou em línguas, e João Batista nunca falou em línguas. Então não tinha um Espírito. Não foram todos os servos de Deus que falaram em línguas. Em algumas ocasiões, o Espírito Santo, que decide que dom vai dar, para quem ele vai dar, e o motivo do porquê ele está dando, achou por bem conceder o dom de línguas, não o línguas estranhas. Mas não tem nada a ver. Dom de línguas é um dos dons que o Espírito Santo, se quiser dar, por uma questão evangelística, ele vai dar a quem ele bem quiser. Mas para você ser batizado, número 1, o Espírito Santo significa que ele já está trabalhando na sua vida. Para você ser despertado para as coisas espirituais, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Receber agora uma porção especial do Espírito Santo para confirmar a sua fé. Como adventistas do sétimo dia também, nós não acreditamos que o batismo no Espírito é algo pontual, como pode se tornar o batismo das águas, se você não abandonar a sua fé uma vez e pronto. Mas nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que o batismo no Espírito Santo é algo que precisa ocorrer todos os dias. Todos os dias. Você precisa clamar para que o Espírito Santo habite em você. Todos os dias você precisa clamar para que o Espírito Santo guie seus passos, para que Ele lhe apresente a verdade, aponte o erro, te convença e te converta. Todos os dias. Então, quando você foi batizado, o Espírito Santo já estava trabalhando em você, meu filho.
Mas a partir do momento que você clama pelo Espírito Santo na sua vida, constantemente, todos os dias, você vai se preenchendo cada dia mais dele. Sua mente passa a ser a mente de Cristo, obviamente não de forma perfeita, que aqui a gente não vai alcançar a perfeição, mas há um crescimento gradativo nisso. Volto a perguntar quantos de vocês foram batizados nas águas, levanta a mão, e quantos de vocês receberam o batismo no Espírito Santo? A pergunta é, tem deixado o Espírito Santo todos os dias batizar você? Ser derramado em sua vida? Isso precisa acontecer. Então, amigos, teremos a plenitude de Deus em nós. Ele poderá mudar as suas inclinações. Olha aqui para mim, ei, independente de qual seja o seu pecado, se você permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida, Ele poderá mudar a sua inclinação, mudar o seu gosto. Ah, pastor, o senhor está falando porque o senhor não sabe qual é o seu pecado? Eu não preciso saber, mas eu sei que Deus tem poder para moldar o nosso caráter. Mas pastor, eu gosto muito disso, meu Deus, eu não consigo deixar, Senhor. É claro que você não consegue deixar, filho, a força não está em você. Se lance nos braços de Jesus, suplique ao Espírito Santo reconfigurar a sua cabeça. Lembra de Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração que? Puro, novo. Tira esse de pedra, Senhor, coloca um que faça a tua vontade. O verbo criar no original diz respeito a uma criação que não se utiliza matéria pré-existente, porque é como se Davi estivesse dizendo, Senhor, não adianta pegar a mesma matéria que já está podre, contaminada pelo pecado, vai dar na mesma, só vai dar um novo formato, uma melhoradinha, uma rebocada, uma pintura diferente, mas vai ser a mesma natureza, que vai beber da mesma lama, Senhor. Então, Senhor, pega este, exclui, destrói, joga fora, e como o Senhor criou o universo, Bereshit bara Elohim, no princípio criou, do nada, faz isso com o meu coração? Bara, do nada, Senhor, para que seja um coração que só queira fazer a tua vontade. É intenso isso. É um pedido de desespero mesmo. Senhor, eu já tentei de tudo, não dá certo. Me socorre. Você acha que Deus não vai te socorrer? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é... Olha o que Ele quer causar em você, meu irmão. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Jesus quer transformar a nossa vida, Ele quer imprimir em nós novamente a imagem e semelhança de Deus. É obra do Espírito Santo nos restituir a salvação que um dia foi nos dada e perdida por causa do pecado, mas restaurada na cruz do Calvário. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você vai ouvir uma canção agora pela Michele. Queridos amigos, nós saímos da compreensão de que nós fomos criados por Deus. Nós somos e não temos, nós somos uma alma vivente. Esta alma pecou, esse ser humano pecou. Ele merece morrer. Jesus estabelece o plano da redenção. Embora naturalmente nós não somos imortais, nós não temos a imortalidade, nós podemos nos tornar imortais. E como é que a gente pode se tornar imortal? Aceitando Jesus como nosso Salvador. E como é que a gente testifica dessa aceitação, amigo? Casando com Cristo. Porque o casamento deve ser o resultado de um amor que foi trabalhado, amadurecido. E agora o negócio está tão legal que eles querem viver juntos para sempre. Como é que você pode dizer, eu amo, mas eu não quero casar, eu não quero me envolver em nenhum problema de relacionamento aí, mas em relação a você e Deus, se você ama a Jesus, é claro que você quer casar com Jesus, você quer ter um compromisso com Jesus, não quer apenas dizer que é de Jesus, carregar o nome de Jesus no peito, mas não ter peito para viver Jesus. Você tem que se relacionar com Ele, criar compromisso, é por isso que você é desafiado a aceitá-lo e ser batizado. Aí Atos 22, 16, e agora, meu irmão, é um convite, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Jesus está chamando você, meu irmão.
Você que já foi batizado, para continuar sendo batizado no Espírito todos os dias, clame por isso. Para você que não foi batizado ainda nas águas, o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. E hoje, mais uma vez, você tem que firmar esse compromisso aí. Eu quero ser batizado nas águas e diariamente no Espírito. Se esse é seu desejo, irmão, conversa com teu Deus aí. Ora ao Senhor. E se você já foi batizado nas águas, Senhor, já firmei meu compromisso público contigo, agora é o de todos os dias. Batiza-me, Senhor, com o Espírito Santo. Mas eu digo mais, converse com o Espírito Santo. Espírito Santo, cuida de mim, me protege, me orienta. Tenho tanta coisa, Espírito Santo, para fazer, tantas decisões para tomar. Me mostra o caminho a seguir. Devolve-me a imagem e semelhança com meu Deus, para que eu possa amar, ter equilíbrio, bondade, domínio próprio. Abandone os pecados e siga Jesus. Ouça a canção e fala com teu Deus. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui, entrego a minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois
venci o meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Deus seja louvado. Obrigado, Michele, pelo louvor. Obrigado, amigo, por ter conduzido aí o instrumental. Queridos, se tem alguém aqui nessa noite que hoje, ao ouvir a mensagem, entendeu que precisa ser batizado nas águas, procure um dos pastores da igreja, pastor Daniel, pastor Didio, pastor Elbert, me procure um amigo. Alguns de vocês estão ouvindo a mensagem, ainda talvez não tenham aceitado o batismo, mas hoje talvez chegou o momento de entender que precisa abrir a porta e deixar Jesus entrar no seu coração, transformar a sua vida, fazer parte dela. Chegou o momento de entregar-se a Jesus através do batismo. Se você conhece alguém que também precisa conhecer Jesus, entregar a vida a Jesus, procure o pastor Daniel, que ele tem um projeto de classe bíblica. Você pode indicar esse amigo, você pode participar junto com esse amigo para encorajá-lo. Eu tenho certeza que vidas serão resgatadas se fizermos também a nossa parte. Você que já entregou sua vida a Jesus, sabe? E entende que outros precisam fazer a mesma coisa, seja um instrumento de salvação. E assim, Jesus voltará dentro em breve. Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, muito obrigado pela mensagem dessa noite. Obrigado porque, ao conhecermos Jesus, o Espírito Santo nos convida a nos entregarmos de forma plena, porque Ele também quer fazer parte da nossa vida de forma plena. E ao aceitarmos isso e permitirmos isso, Ele vai trabalhando, Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai tirando aquilo que não é do Senhor, que não agrada ao Senhor. E assim como o vento funciona, a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ouvimos a sua voz, percebemos as mudanças que foram causadas com a passagem do vento. Assim é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não consegue identificar quando foi que ele começou a agir, quando foi talvez o ponto de virada, mas a gente percebe que houve transformação. Nós oramos por essa transformação em nossa vida, Senhor, para que seja constante e diária. Oramos por aqueles que precisam tomar decisão pelo batismo nas águas, pelo batismo diário no Espírito, para que desejem, creiam nisso e queiram isso, que recebamos essas bênçãos, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos. Até amanhã. Olha para quem está do seu lado e se despede dizendo: te orienta, pecador.